ao conselho desta igreja, ao pastor, meu pastor que tem nos dado essa honra, esse privilégio, mas sobretudo agradecer a Deus, pois a palavra é do Senhor, o povo é do Senhor, então é uma grande responsabilidade pregar a mensagem de um Deus inerrante, sendo eu uma criatura falha e pecadora. Nesse momento, meus irmãos, nós queremos convidar a igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo registrado em Mateus, no capítulo 4, vamos ler dos versos 1 ao verso 11. Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. E assim nos diz a santa e bendita palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra, Senhor Deus, por essa mensagem que a tua palavra já nos tem dado, Senhor. Ó Pai, neste momento nós queremos te pedir, Senhor Deus, a tua iluminação para o entendimento desta palavra, Senhor Deus. Palavra essa que é inerrante, Senhor Deus, que é alimento para o teu povo, e nós queremos te rogar, Senhor Deus, nos alimenta esta manhã da tua palavra, Senhor. Enche os nossos corações, ó Pai, nos mostra naquilo que nós precisamos mudar, Senhor Deus. Ó Pai, rasga os nossos corações. Nós te pedimos que a tua palavra, Senhor Deus, nos transforme verdadeiramente a imagem de Cristo, teu Filho amado. E é isso que nós te rogamos em nome dele, de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, com a popularização da internet, lá pelos anos 2000 começou a surgir uma figura muito comum, que eram os gurus da área financeira. E esses diziam que poderiam resolver a vida financeira de qualquer um. Qualquer pessoa podia conquistar essa tão sonhada independência financeira. E esses gurus da área financeira surgiram com um discurso muito persuasivo, com fórmulas cada vez mais mirabolantes. Eles tinham uma presença digital muito forte, sempre apareciam na internet, trazendo esses discursos motivacionais, discursos cativantes. E antigamente era um status apenas reservado para professores, para economistas, para consultores da área da economia, mas esses gurus com fórmulas mirabolantes começaram a surgir e tomaram o lugar desses profissionais. E o discurso deles sempre foi muito recheado de promessas atraentes. Isso ganhou muita força na internet, porque as redes sociais se tornaram palco das histórias cada vez mais de sucesso. Pessoas que faziam viagens para lugares exóticos, extremamente caros,
tinham carros de luxo, seus escritórios na beira-mar, nos lugares mais caros do mundo. E essa estratégia de marketing sempre foi extremamente agressiva, mas muito bem calculada. Porque esses começaram a prometer acesso ilimitado a esse conhecimento. Olha, você quer ter também tudo que eu tenho? Então eu posso fazer uma coisa por você. Eu tenho um curso para te vender. Engraçado que essas pessoas começaram a enriquecer, tentando ensinar pessoas a enriquecerem. E eles mostravam que eles tinham resultados testados aí no mercado, em campo de batalha, e resultados extraordinários. Eles começavam a fazer algo muito interessante, que é despertar aquele consumismo aspiracional nas pessoas. Olha, última vaga, nós só temos um grupo seleto, um grupo de 10 pessoas que vai poder entrar nesse meu novo curso. E as pessoas ficavam loucas. Surgiam ex-alunos dizendo, olha, eu participei desse curso e fiquei milionário. E tudo era feito para manter o público nesse ciclo de vontade de consumir. E como eu falei, nesse consumismo aspiracional, que nada mais é de que eu não sei que eu preciso de uma coisa até alguém me dizer que eu preciso. Então eu passo a precisar. É a única coisa e a última coisa que preciso na minha vida, a coisa mais importante para o momento. Mas uma das características mais importantes desses ricos gurus da área financeira e de vendas, uma das características mais marcantes é que eles vendiam produtos que eles não produziam e ainda fazem isso. Eles fazem algo chamado dropshipping. Os irmãos nem precisam saber o que é isso, mas dropshipping é vender um produto que eles não produzem. Eles reúnem um discurso ao redor desse produto. Eles dão um produto e eles reúnem um discurso ao redor. E o produto muitas vezes é um produto barato, um produto genérico. Mas aqui a intenção é criar uma grande expectativa. E meus irmãos, falsas expectativas. E eles vendem algo com expectativas que eles não podem cumprir e nem deveriam prometer. Isso, meus irmãos, em diversos aspectos, ilustra como são as promessas do mundo para nós. O mundo oferece uma felicidade que não pode entregar, uma paz que não pode manter e um amor que não pode despertar. Essas são as promessas do mundo. O mundo pinta para nós cenários perfeitos, mostra soluções fáceis para a nossa vida, cria expectativas, nos encantam, nos seduzem. Mas na prática, essas promessas deixam um grande vazio. Um vazio tão grande quanto a mentira dessas promessas. Nós vemos pessoas frustradas, decepcionadas, porque tiveram essa promessa de reconhecimento, de poder, de sucesso, mas frequentemente recebem ansiedade, comparação constante e solidão. Essas são as promessas do mundo, que apresenta atalhos de realização pessoal, mas na verdade conduz a caminhos que não satisfazem a alma. Oferecem conforto imediato, mas entregam caos e medo. E é esse tipo de promessa que nós vemos aqui nesse texto. Alguém que não possui nada do que está oferecendo. Satanás fazendo aquilo que é da sua natureza maligna, distorcendo a verdade e trazendo o engano como argumento. E meus irmãos, o cenário aqui é o seguinte: Jesus acabou de ser batizado. Ele ouviu do seu pai uma declaração que veio diretamente dos céus: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mas logo em seguida, o Espírito o conduz para ser tentado no deserto pelo diabo. Mas isso não foi para testar a fidelidade de Cristo, não, absolutamente, mas como parte do plano divino, porque antes de iniciar o seu ministério terreno, o seu ministério público, o Messias deveria enfrentar o tentador. E esse é um contraste marcante da glória celestial para a aridez e tentação do deserto, da afirmação divina de que ele era o Filho de Deus, para a dúvida em um ataque, perguntando se ele verdadeiramente, e colocando em dúvida se ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Meus irmãos, aqui nesse texto de Mateus, nós vemos que o autor parece indicar que a tentação de Jesus veio após aos 40 dias
de jejum. Enquanto nos outros evangelhos sinóticos de Marcos e Lucas, eles sugerem que ocorreu durante esse período. E aqui o cenário é o deserto. Tudo isso é relatado no deserto. E é interessante nós notarmos que o deserto, muitas vezes, frequentemente é narrado na Bíblia como um local de encontro, mas também como um local de revelação divina. Porque nós vemos que foi no deserto que o povo da aliança, que Israel, foi testado, mas só que falhou frequentemente. O povo, diante da escassez e da privação, murmurou e se rebelou. Agora Jesus é conduzido também ao deserto para enfrentar fome e privação. Mas diante de todas essas coisas, nesse deserto, Cristo se mostra obediente ao Pai. E meus irmãos, isso não é uma circunstância acidental, é propósito do plano eterno de Deus para a nossa redenção. A fome física de Jesus era real. Ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. Isso faz parte da sua plena humanidade naquilo que a teologia chama de união hipostática, 100% homem e 100% Deus. A fome de Jesus era real. E diante disso tudo, nós temos uma tentação ao Senhor Jesus. Mas essa tentação, ela transcende o campo físico. Não é de fome que nós estamos falando. Mas aqui a tentação veio atacar a identidade de Cristo como Filho de Deus e sua missão como Messias. Esse foi um plano maligno de Satanás, duramente frustrado. Porque diante do inimigo ali não estava o primeiro Adão que sucumbiu à tentação, mas estava o segundo Adão, Cristo Jesus, aquele que venceu. E a vitória de Cristo no deserto é uma antecipação da sua vitória na cruz, meus irmãos. Cada resposta de Jesus a essas tentações é uma afirmação dessa sua fidelidade ao Pai e sua missão redentora. Por isso nós queremos convidar a igreja a meditarmos no tema, o vencedor do deserto, o vencedor no deserto. Em primeiro lugar, nós vemos no verso 1 ao 4, o vencedor que reafirma a suficiência do Pai. E a primeira tentação aqui, ela vai diretamente à necessidade física de Jesus e à sua identidade como Filho de Deus. Satanás se aproxima e faz uma pergunta para ele: se tu és Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. A fome de Jesus era real, era intensa. Jesus estava verdadeiramente com fome. E transformar ali as pedras em pães não seria problema e não seria pecado, porque Jesus fez isso mais tarde, na multiplicação dos pães. Jesus criou provisão, isso não seria um problema para Jesus. Mas aqui o centro dessa tentação não estava no ato de comer, mas aqui estava na motivação de usurpação da autoridade de Deus. Satanás queria que Jesus usasse seu poder divino para ele mesmo satisfazer uma necessidade pessoal imediata, fora da vontade e do tempo de Deus. Ele queria que Jesus agisse por conta própria, de maneira independente, questionando a provisão do Pai, questionando a suficiência de Deus em meio a toda aquela escassez. Você não pode fazer isso? Então faça você mesmo. E meus irmãos, isso pode parecer sutil, mas isso, na verdade, é uma terrível afronta a Deus. É dizer para Deus: eu não vou esperar mais na sua provisão, eu mesmo vou criar aqui a minha provisão. O seu tempo determinado, Deus, de me acudir aqui em meio a essa fome, é um tempo errado, demorou muito. Essa provação que eu estou passando é uma provação errada, eu deveria comer. O Senhor está errado. Pode parecer sutil, mas é uma afronta terrível diante de Deus. Era uma tentação para desconfiar da providência soberana de Deus e buscar a autossuficiência. É uma estratégia que Satanás já utilizou no Éden, na tentação de Adão e Eva. E nós vemos aqui paralelos interessantes, meus irmãos. O primeiro Adão foi provado em meio à fartura do Éden, num ambiente abundante de toda sorte de frutos,
ele tinha vários frutos ao seu dispor, ele tinha a generosidade de Deus, a concessão de Deus, dentro daquele jardim. E o mandamento divino era apenas um: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não comerás. Mas o segundo Adão, Cristo Jesus, foi tentado em meio ao deserto da Judéia. Definitivamente não era um jardim, não tinha frutos, não tinha provisão. Era um local seco, árido, morto. Esse novo Adão, ele estava com fome, com muita fome, uma fome extrema. E o uso das próprias palavras de Deus aqui se mostra uma estratégia sórdida de Satanás para alcançar o mesmo objetivo que o Éden. Porque no Éden a serpente distorceu as palavras de Deus. E o que foi feito ali foi insinuando que a bondade e a abundância de Deus era injusta diante de tudo que havia lá. Porque de toda árvore ele poderia comer, mas daquela não. E o que foi colocado para ele é que isso era injusto. Não, ele está dizendo para você não comer, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Satanás transforma a bondade de Deus, a abundância de Deus em uma proibição. No deserto, Satanás usou uma estratégia semelhante. Ele questionou a identidade de Jesus, sugerindo que ele provasse que ele era filho de Deus, transformando aquelas pedras em pães. Em ambos os casos aqui, a tática foi a mesma: manipular a palavra de Deus para explorar a necessidade humana como ocasião para a queda. O alvo do diabo foi o mesmo aqui, a credibilidade da palavra de Deus. Adão e Eva não acreditaram em Deus, mas Jesus sim. E isso, meus irmãos, é muito emblemático para nós, pois é assim que nós estamos sendo exatamente tentados. Nós somos tentados a abandonarmos a fidelidade da palavra de Deus, ouvindo sugestões demoníacas de abandono, sugestões que nos dizem: olha, ele talvez não tenha dito isso, nós temos abandonado o que Deus disse pelo que eu entendo que ele disse. Esse tem sido o caminho adotado para muitas pessoas pecarem com suas consciências limpas. Trocamos o que Deus disse pelo o que eu entendo que ele disse foi o seguinte. Porque essa é a primeira coisa que nós temos ouvido quando alguém abandona deliberadamente o evangelho bíblico. Mas essa palavra não é para os tempos de hoje. Essa palavra é num contexto cultural antigo. É em outro contexto cultural, não se aplica agora. Essa tradução é bem tendenciosa. Olha, são pessoas ignorantes de uma época remota que escreveram isso. Isso não se aplica a nós. Quando nós queremos ver pessoas abandonarem o evangelho bíblico e seguirem sua própria vontade, a primeira coisa que é atacada é a credibilidade da palavra. Essa palavra aqui é para outro tempo. Ela não se aplica a nós. Meus irmãos, nós temos as vontades e as necessidades, os desejos pessoais se colocando acima das ordens de Deus, e muitos têm descaradamente feito essa troca. A minha vontade em primeiro lugar, a vontade de Deus que está expressa na sua palavra em segundo, terceiro, quarto e último lugar. Acham melhor a sugestão enganosa do inimigo do que a verdade soberana, eterna e inerrante de Deus. E nós vemos aqui que Jesus, ele não nega sua fome. Mas o que ele faz, meus irmãos, é reafirmar a primazia da palavra de Deus sobre as necessidades materiais. Ele faz uma citação direta, o texto de Deuteronômio 8:3. E ele faz isso na sua refutação a Satanás. O livro base dele é Deuteronômio. E nesse primeiro texto ele faz menção a Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E meus irmãos, ele demonstra que a verdadeira vida e a verdadeira provisão não vem apenas de alimento físico, mas da obediência na confiança inabalável do Senhor, na palavra de Deus que é inerrante. Ele recusa, meus irmãos, a usar o seu poder, e ele tinha poder para fazer pedras virarem pães.
Ele recusa usar o seu poder para uma gratificação pessoal imediata. Ele prioriza a sua dependência em Deus. A vitória de Jesus aqui, meus irmãos, reside na sua total submissão à vontade do Pai. Mesmo passando pela mais básica das necessidades humanas, a fome. E ele foi fiel ao Pai. Em segundo lugar, meus irmãos, dos versos 5 ao verso 7, nós vemos que o vencedor que recusa a distorção das Escrituras. Interessante aqui é que como Satanás viu que Cristo refutou com a palavra, ele resolve usar a mesma estratégia. Então eu vou usar também a palavra. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, essa tentação do diabo foi com a Bíblia na mão. E ele usa a palavra de Deus. Mas em primeiro lugar, quando nós vemos aqui, já no verso 5, e ele foi levado, e ele foi colocado, a gente precisa colocar duas coisas aqui, para o nosso entendimento. O verbo grego aqui, para ser levado, não implica uma força ou um sequestro. E muitas vezes nós temos essa imagem na nossa mente, porque vem na nossa mente um filme antigo, onde Jesus com fome, cambaleante, era transportado com Satanás para cima e para baixo, a força. Não é isso que o texto diz. Aqui, o texto está voltado para uma permissão de Deus em uma condução ou um acompanhamento de Jesus até o local que ele estava. Da mesma forma, o verbo aqui para colocar é apenas fazer uma pessoa ficar de pé. Ele é convidado a ficar de pé. Meus irmãos, a ideia aqui a ser entendida é que a tentação não é sobre como Jesus chegou lá, a tentação não é essa. A tentação aqui é sobre o que ele deveria fazer quando estava naqueles locais. E estando lá, no lugar alto, o diabo cita o Salmo 91. Olha só. Um diabo biblicista. E ele cita o Salmo 91. Distorcido, mas ele cita. E ele diz, está escrito, aos anjos, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. E ele te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Em outras palavras, o inimigo está dizendo aqui para Cristo. Você confia na palavra de Deus, não é? Então prova que essa palavra é verdadeira. Pula daqui. Porque daí nós vamos ver realmente se os anjos realmente vão te proteger, como está dito aqui, como foi prometido nesta palavra. Se você confia nessa palavra, então faz isso. E Jesus aqui dá uma aula de hermenêutica para Satanás. Ele ensina a fazer uma verdadeira interpretação bíblica. Porque como é comum das distorções dos textos bíblicos, a intenção aqui é falar parte do texto, ou distorcer aquilo que o texto está dizendo, ou omitir uma parte, para mudar o sentido. E foi isso que foi feito aqui. Foi omitido uma parte do texto importantíssima. Porque aqui, o restante do Salmo diz, no verso 12, para te guardar em todos os teus caminhos. Distorcendo aqui o sentido e incentivando a rebelião de Deus. Mas a resposta de Jesus aqui é categórica, e ele cita novamente Deuteronômio. Dessa vez, capítulo 6, o verso 16. Que ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o importante é vermos aqui, entendemos aqui, que essa é uma menção direta ao episódio que aconteceu em Massá. Quando Israel exigiu a prova do cuidado de Deus. Veja o que Cristo está dizendo. Eu sei o que você está fazendo. Isso já aconteceu. É um pedido de prova do Senhor. Algo que desagradou extremamente a Deus. E nós vemos aqui que Jesus novamente responde com autoridade. E cita corretamente as Escrituras. Porque isso foi feito intencionalmente. Foi distorcido intencionalmente por Satanás. Que usou essa palavra fora do contexto. E essa é uma interpretação maldosa. É maldosamente equivocado. E Satanás aqui intencionalmente não respeitou os princípios que regem
a correta interpretação da Bíblia. Mas nós podemos dizer, olha, que coisa, o diabo fez isso é muito ruim. Mas meus irmãos, isso está diante de nós, porque muitos afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas manipulam a palavra para justificar os seus próprios desejos e as suas próprias práticas. Isso está dentro de nós, essa ação diabólica está dentro de nós nos nossos dias. Uma violação grave da fidelidade da revelação divina. Porque, meus irmãos, o princípio da interpretação bíblica é aquilo que é chamado de analogia da fé. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Nenhum texto pode ser entendido isoladamente. A palavra de Deus é coerente, é sem contradições. Ela afirma em um livro algo que não contradiz em outro livro. E o que Satanás revela aqui, o que ele coloca, é um trecho contra outro. É um texto da Bíblia tentando refutar outro. E esse é um erro básico aqui. E Jesus mostrou que usar a palavra de Deus para testar a palavra de Deus é exatamente agir com infidelidade a essa mesma palavra. É desobedecer as Sagradas Escrituras. Ele não precisava provar nada para ninguém, ele não precisava provar nada, porque ele sabia quem ele era, sabia da sua missão. Ele tinha plena certeza, como filho de Deus, que os anjos iriam lhe proteger, iriam lhe guardar, porque essa era a vontade do Pai expressa na própria palavra. E a verdade é que fica evidente aqui, meus irmãos, é que quando nós estamos passando por qualquer limitação, nós não conseguimos crer plenamente no propósito de Deus para aquele momento. O desespero bate e a gente tenta de tudo. Meus irmãos, caímos numa tremenda contradição quando nós dizemos que vivemos por fé, mas queremos algo extraordinário vindo ao nosso encontro. Eu não me contenho em esperar em Deus, eu quero que Deus haja de maneira extraordinária, tem que ser visível. E meus irmãos, muitas seitas e heresias nascem exatamente dessa ignorância e dessa falta de entendimento, que fazem de Deus uma espécie de gênio da lâmpada. Que eu faço um pedido, esfrego aqui, eu quero 3 desejos. E tem que ser algo mirabolante, extraordinário e extravagante. Porque se Deus não fizer nada extravagante no meio do seu povo, Deus não se manifestou. Deus precisa agir de uma forma extravagante, extraordinária, porque se não for assim, Deus não está aqui nesse negócio. Meus irmãos, isso não passa de incredulidade disfarçada de espiritualidade. Deus não precisa mostrar que é Deus. Deus é Deus. E é muito interessante vermos isso, esse evangelicalismo sensorial, que as coisas precisam estar diante dos meus olhos, eu preciso ver, sentir, tocar. Para que isso seja verdade, Deus só se manifesta se eu tiver um arrepio, uma coisa extraordinária. Meus irmãos, Deus age no ordinário da vida. Nós precisamos entender e ver Deus no ordinário de cada dia. Acordar todos os dias é extraordinário, porque muitos não acordam. Chegar em casa diante de um trânsito caótico, violento, diante de todas as coisas que acontecem ao nosso redor, isso é extraordinário, mas nós tratamos o ordinário de Deus como desprezível. Se pede uma prova de Deus, e meus irmãos, Jesus é o vencedor aqui, porque Ele não busca uma glória própria, uma validação humana através de milagres forçados. Todo o milagre do Senhor Jesus Cristo teve um motivo: glorificar o nome de Deus. E Deus glorifica o seu nome através do seu próprio poder, não a nós. Ele não tem obrigação nenhuma de se mostrar para nós. Cristo confia na fidelidade soberana e silenciosa de Deus. Ele se recusa a tentar o Pai. Ele se recusa a ceder o orgulho de buscar glória própria para si mesmo. E meus irmãos, esse é o exemplo que nós devemos seguir. Não o exemplo de Satanás, que exige prova de que Deus é Deus. Quando alguém exige prova, olha Deus, se o Senhor está nesse negócio, então faça alguma coisa acontecer. Isso foi Satanás que propôs.
não é de Cristo. Meus irmãos, em terceiro lugar nós vemos dos versos 8 ao verso 11, o vencedor que afirma a exclusividade da adoração ao Pai. E a terceira e última tentação é a mais audaciosa e mais direta, porque ela revela a verdadeira intenção de Satanás. Satanás queria usurpar a verdadeira adoração a Deus, algo que só pertence a Ele, ao Senhor. Satanás leva Jesus ao monte e ele mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. Em seguida ele faz uma proposta final. Ele diz o seguinte: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E essa tentação não é apenas uma oferta de poder, é uma proposta de atalho ao estabelecimento do reino de Deus. É uma coroa sem cruz, é um poder sem sofrimento, é uma glória sem sacrifício, é alcançar algo, um fim legítimo que é o reino de Deus, por meio ilegítimo que é a adoração ao diabo. E veja só, o povo não estava pedindo isso, o povo estava pedindo um líder político. E o diabo faz essa proposta que nós podemos estabelecer esse reino. Você pode aqui me adorar e você vai ser dono e rei disso tudo. Olha, o povo já não está pedindo alguém que liberte eles politicamente. Mas, meus irmãos, isso comprometeria a soberania de Deus e a pureza da adoração. Por isso que Jesus responde de uma maneira ainda mais contundente, a maneira mais contundente entre as repreensões. Ele diz logo: vai de Satanás. Ele expulsa Satanás da sua presença. Mas antes, ele cita a palavra de Deus novamente. Só que agora em Deuteronômio 6, o verso 13. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Essa é uma declaração definitiva da soberania de Deus e da exclusividade da adoração nele. Cristo mostra: eu adorarei apenas aquele que tem que ser adorado, o Senhor, Deus. E Jesus não hesita aqui em rejeitar essa oferta. Era uma oferta de poder, de glória, mas era poder e glória mundano. E Cristo aqui reafirma que somente Deus é digno dessa adoração. E, meus irmãos, algo muito interessante acontece porque é exposta aqui a intenção de Satanás a todo momento. Porque essas propostas, elas têm uma natureza idólatra. É uma ilusão de um atalho para o reino. Porque a adoração implica em submissão exclusiva a Deus e a rejeição a qualquer compromisso com o mal para alcançar fins legítimos. Ou fins legítimos. Cristo aqui não busca um caminho fácil, Ele busca o caminho mais difícil, que é o caminho da redenção, é o caminho da cruz. Ele não busca um caminho sem dor, mas Ele busca um caminho de dor. E essa tentação aqui nos confronta com a nossa própria idolatria diária, nossa própria idolatria que se manifesta de diversas formas, nessa busca desenfreada pelo poder, pela riqueza, pela fama, pelo reconhecimento profissional. E muitas vezes nós somos levados a comprometermos os nossos princípios e nos desviarmos da adoração ao Criador para adorarmos as coisas feitas pela criatura. Muitas vezes nós comprometemos os nossos princípios porque nós não queremos parecer diferentes demais. Meus irmãos, nós sacrificamos as nossas vidas no altar do materialismo, adorando aquilo que é do mundo, colocando muitas vezes mamon no lugar de Deus, idolatrando o nosso estilo de vida e todos os reinos do mundo e a glória deles. Nós idolatramos isso de maneira sorrateira, quando na verdade, meus irmãos, nós não pertencemos a esse mundo e a glória que está reservada a nós é muito maior e muito melhor do que tudo que tem sido nos apresentado pelo príncipe deste mundo caído. Nós queremos nos contentar com uma glória caída de um mundo caído, quando está reservado para nós uma glória eterna de um Deus eterno. Nós queremos ver o espetáculo do mundo, nossos olhos são ávidos a ver esse espetáculo do mundo. Nós queremos o sucesso do mundo e muitas vezes trocamos a nossa
vida espiritual pelo sucesso do mundo. Nós ouvimos a sugestão de Satanás. E meus irmãos, Jesus nos ensina que não há atalhos para a glória verdadeira, que não passem pela submissão total a Deus. Jesus é vencedor porque Ele recusa a comprometer sua lealdade a Deus por qualquer ganho externo. Cristo aponta para a adoração exclusiva ao Pai como um caminho de verdadeira vitória e estabelecimento ao reino. E após essa resposta, veja que coisa interessante. Após essa resposta, onde Cristo expulsa Satanás, os anjos vêm e servem ao Senhor Jesus. Isso é um sinal, meus irmãos, da vitória completa de Cristo. Ele não precisou provar algo que aconteceu um pouco mais à frente. Isso escancara que Satanás estava oferecendo a todo momento o que ele não tinha para oferecer. Ele prometeu aquilo que Cristo já tinha. Ele prometeu a Cristo algo que já pertencia a Cristo: provisão, segurança e poder. Foi feita uma promessa para Cristo de algo que ele já tinha. E meus irmãos, isso me lembrou um fato narrado na história quando Adolf Hitler, ele, numa reunião com seus partidários, ele disse o seguinte: nós podemos mentir para o povo, porque depois que alcançarmos a vitória, ninguém vai se lembrar mais. Ele quer dizer que não importaria as mentiras dele, desde que a Alemanha se tornasse uma nação vitoriosa. A mentira fazia parte. E algo interessante também que a história conta é que Hitler fez uma anotação em um dos seus diários que dizia o seguinte: hoje fiz um pacto com Satanás em troca de todos os reinos do mundo e sua glória. Ele ouviu uma promessa vazia de um vendedor de ilusões. Ele ouviu a promessa de alguém que não tinha o que dar, como cumprir essa promessa. Satanás é esse vendedor de ilusões, semelhante àqueles que nós utilizamos na nossa ilustração. Ele não tem nada do que ele promete coisas que não pertencem a ele. O que está reservado para ele é apenas a condenação eterna, mas a promessa dele é de coisas que ele não tem. E meus irmãos, nós vemos aqui que a mentira é o meio dessa promessa, e o preço é extremamente caro. O preço é a submissão total a Satanás. Meus irmãos, a lógica do mundo é sedutora, a lógica do mundo engana, ela manipula, ela promete o que não consegue cumprir, porque quem é que não quer ter um dinheirinho a mais? A situação está complicada. E a lógica do mundo é muito sedutora. Olha, se eu fizer algo aqui que também não é tão correto, mas Deus sabe que eu estou precisando de dinheiro. Muitas vezes nós utilizamos essa lógica demoníaca na nossa vida. E não se engane, meus irmãos, Satanás atua dessa mesma forma. Porque no mundo é atiçado um ciclo de desejos que são criados, mas que na verdade nos trazem frustrações inevitáveis. É uma ilusão cuidadosamente construída para manter a nossa atenção naquilo que é perecível, mundano e mortal, porque isso tira o nosso foco, desvia o nosso foco daquilo que é imperecível, daquilo que é eterno e daquilo que é imortal. Nos é sugerido que nós precisamos daquilo que o mundo pode nos dar, quando na verdade aquilo que o mundo tenta nos dar é perecível, é mortal, é efêmero. Deus nos oferece aquilo que é eterno. E nós temos algumas lições a aprender diante desse texto. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos confiar na providência do Pai. Em nossos dias nós somos levados constantemente a acreditarmos que nós só seremos felizes se tivermos conforto, sucesso e estabilidade financeira. É um materialismo que bate a nossa porta constantemente.
No entanto, meus irmãos, quando nós colocamos a nossa confiança nessas coisas, nós acabamos nos frustrando. Porque nada disso é suficiente para alimentar e sustentar a nossa alma. A nossa vida e a nossa verdadeira riqueza não está naquilo que possuímos, mas naquele em quem possuímos, que é Cristo Jesus. Se a nossa riqueza está baseada nos tesouros desse mundo, nós estamos fracassados. Mas se a nossa riqueza e aquilo que nós temos aqui ainda nesse mundo é baseado em Cristo, na sua vontade, na sua verdade, isso é graça, é abundância, é vinda da mão de Deus e não uma maldição para a nossa vida. Cristo nos ensina que mesmo em tempo de escassez, meus irmãos, nós devemos confiar em Deus. Isso é muito difícil. Nós devemos confiar a um Pai, porque nós precisamos entender que Ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele conhece as nossas necessidades. Ele não nos abandona. Nós precisamos parar de buscar atalhos que parecem nos satisfazer de forma imediata. Eu quero isso para agora. Precisamos esperar o tempo de Deus e, sobretudo, reafirmar na nossa dependência em Deus. Nós precisamos parar de fazer feito crianças no supermercado. Eu quero, esperneando no chão, embolando naquele chão sujo do supermercado, para constranger o pai e a mãe. Nós precisamos esperar na providência de um Deus santo, benevolente, cuja sua vontade é boa, perfeita e agradável, no tempo, no espaço, na eternidade. Nós precisamos também confiar na palavra do Pai. Satanás usou sorrateiramente aqui a própria palavra de Deus para tentar enganar Jesus, como ele já havia feito. E nós vemos hoje isso acontecendo diante dos nossos olhos, através de falsas doutrinas, pregadores da prosperidade, até mesmo pessoas que querem distorcer o evangelho para criar um evangelho à sua própria moda, ao seu próprio gosto. Meus irmãos, a Bíblia deve ser interpretada corretamente. Ou nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ou nós não temos a palavra de Deus dentro de nós. Meus irmãos, a Bíblia não pode ser colocada à prova mediante os nossos próprios desejos. Se isso aqui atende à minha vontade, então é de Deus. Mas se isso aqui não atende à minha vontade, então é de um tempo distante. Maturidade espiritual, meus irmãos, é confiar na fidelidade de Deus sem exigir milagres mirabolantes e extraordinários. Deus não tem a menor obrigação de se mostrar para você, nem para mim. Ele continua sendo Deus. A maior prova de Deus e do seu grande amor foi o envio de Cristo Jesus para morrer por nós, sem nós merecermos. A própria palavra de Deus diz isso. A prova do amor de Deus por nós é enviar o inocente pelos culpados. E essa cobrança de sinais, como nós dissemos, essa cobrança de uma aparição quase metafísica de Deus, é incredulidade disfarçada de espiritualidade. Porque muitos exigem que Deus se apresente diante deles, quando eles não se apresentam diante de Deus como deve ser. Eles veem a presença de Deus de maneira pecaminosa, suja, irreverente e arrogante. É incredulidade disfarçada de espiritualidade. É uma crença materialista, sensorial, que só é verdade aquilo que Deus faz que nós podemos ver ou sentir. Só é verdadeiro aquilo que Deus faz, inclusive aquilo que Deus faz contrário à sua própria palavra. Colocam Deus à prova até em situações que é contrária à palavra do Senhor. Muitos crentes precisam parar de tentar a Deus nesse campo. Muitos crentes precisam parar de agir como o povo de Deus em Massá, exigindo de Deus uma prova da sua fidelidade, da sua bondade. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos adorar somente ao Pai. Isso pode ser óbvio, pode parecer óbvio, né? Adorar somente a Deus é o que eu faço.
Satanás aqui ofereceu a Jesus reinos desse mundo em troca de uma adoraçãozinha. E ele revelou a intenção dele de roubar o culto que pertence somente a Deus. Mas aqui tem uma pergunta para a gente. Meu irmão, minha irmã, você já considerou qual seria o ponto mais vulnerável e pessoal caso Satanás viesse te testar? O que Satanás colocaria na tua frente para ser um teste? Glória, reino, riqueza, poder. Ele ofereceu todas essas coisas a Jesus em troca de uma coisa: a adoração. A oferta que Satanás fez a Jesus, entretanto, meus irmãos, não era algo que ele podia dar. Satanás não tem nada para dar. Ele não tem glória nenhuma para dar. E nós precisamos entender, meus irmãos, que nós sorrateiramente temos adorado as coisas do mundo, quando essas coisas estão sempre acima de Deus. Nós somos idólatras, muitas vezes, da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional. O meu profissional está acima de tudo. Nós somos idólatras de redes sociais. O que é apresentado na rede social para nós é o paraíso que nós queremos ver. Nós ficamos encantados. Se alguém apagar minha conta do Instagram, meu Deus, eu entro em depressão. Nós idolatramos o nosso namoro. O namoro é tão importante que a própria palavra de Deus fica de lado nessa história, quando ela deveria ser o centro. Nós idolatramos o dinheiro, a ponto do dinheiro ser a coisa mais importante da nossa vida. Nós temos um altar erguido na nossa vida para o dinheiro, porque ele é muito importante. Nós temos adorado sorrateiramente a Satanás quando nós olhamos para a glória do mundo, para a riqueza do mundo, e nós deixamos Deus de lado na adoração. Nós nos curvamos diante das riquezas da glória do mundo. Meus irmãos, adoramos muitas vezes o futebol. Se bem que aqui em Pernambuco não está dando muito para fazer isso. Mas o futebol, nós adoramos aquilo que nós mais gostamos, o nosso artista preferido. Se alguém falar que meu artista preferido tem uma letra demoníaca, eu crio uma briga. É mentira sua. Isso é uma metáfora. Nós temos sido idólatras. Nós temos trocado a adoração a Deus, que é inegociável, pela adoração que Satanás tem apresentado para nós. Todas essas glórias são glórias do mundo, meus irmãos. A glória do Pai é maior, é melhor e é infinitamente mais valiosa do que tudo que está tentando nos comprar para esse mundo. Você estão tentando te comprar com dinheiro falso, com ouro de tolo. Mas o que Deus tem para nós é infinitamente mais valioso do que tudo isso que tem tentado nos comprar. Louvamos a Deus por sua grande misericórdia em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque dentro da tua bondade santa, tu tens falado conosco, ó Pai. Nos ajuda agora, Senhor Deus, a entendermos essa palavra, aplicarmos a nossa vida, a começar em mim, Senhor. Me ajuda a melhorar naquilo que preciso, naquilo que o Senhor Jesus Cristo mostrou qual o caminho, ó Pai. Senhor Deus, que o Senhor Jesus seja o nosso modelo, Senhor, de agir. Que nós possamos refutar as investidas de Satanás com o mesmo intuito e espírito de Cristo Jesus, com a palavra, Senhor. Que nós possamos ter a palavra na nossa boca, que nós possamos falar da palavra de Deus, entendendo que essa palavra é verdade e ela se aplica à nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque nós somos falhos, miseráveis pecadores e carecemos da tua graça. É isso que nós te pedimos em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos ter agora o nosso intervalo e daqui a alguns minutinhos, que eu não sei quantos, está sem relógio ali, a gente se reúne novamente na Escola Bíblica Dominical. Deus os abençoe.